slide de vocês, que inclusive, quem quiser acompanhar o slide pelo Coca Arquivos, sabe que está no Coca Arquivos para vocês normalmente, tá bom? Então, deixa eu procurar aqui um instantinho. Tá sonhando ainda, Elisa? Como assim? Ai, ai. Estão me vendo, pessoal? Eu tô com a webcam ligada, estão me vendo? Eu só tô procurando. Ah, beleza. Oi, pessoal, tudo bem? Oi. Deixa eu só achar aqui. Cadê? Muito bem. São muitos arquivos, muitas aulas. Eu sou uma pessoa organizada, no meu drive tá tudo organizadinho, bonitinho, tá lá, só por lá. Muito bem. Obrigado, Emily. São seus olhos, Emily. São seus olhos, ó. Muito bem. Queridos, tá aí então o slide da aula de hoje. Estão conseguindo enxergar? Estão vendo aí o slide já? E aí, queridões do meu Brasil? Alô, você! Aqui é a sua Rádio Alan. Eu me sinto um radialista com esse microfone aqui, esse mini estúdio que eu montei. É divertido. Muito bem. Queridos, olha só. O que nós vamos trabalhar hoje, então? Tá? É o módulo 10 do PV1000, tá? E a partezinha que faltou do módulo 6 do PV500. Então, racionalismo e natismo. Na segunda parte, vai ser o módulo 11 do PV1000 ou o módulo 7 do PV500, a primeira parte. E depois, na segunda aula de hoje, faço a segunda parte. Eu não quis juntar tudo, até porque, como essa aula é gravada e depois disponibilizada, eu achei que ficaria muito pesado colocar de uma vez só. Já visto que são conteúdos de filosofia. E eu sei que filosofia geralmente é onde, às vezes, o calo aperta um pouco, né? Onde, geralmente, vocês ficam com um pouco mais de dúvidas quando comparado, por exemplo, à sociologia, tá bom? Então, vamos começar. Partiu o futuro do Brasil. Olha só. Aí começamos, então, com o racionalismo de René Descartes. E aí você certamente lembra do plano cartesiano, nosso x e o nosso y, né? As abscissas e as ordenadas. E aí você fica pensando assim, quando surgiu o plano cartesiano na sua vida? Lembra você para a escolinha? Aí você tinha só o quê? Soma, adição, subtração, multiplicação, divisão. Um dia chegou o professor no quadro e colocou 2 risquinhos, um vertical e um horizontal, e sua vida mudou a partir dali. Agora tudo era com eixo X e eixo Y. Depois, um belo dia, foram lá e complicaram mais e colocaram eixo Z, para ficar tridimensional o negócio, né? Mas por mais que muitos mantenham uma relação de amor e ódio, por exemplo, com o plano cartesiano, não há dúvidas de que ele mudou nossa vida. Né? Pense que a ciência, como nós conhecemos ela, e nós vimos isso na nossa última aula, inclusive aqui de filosofia, né? Nós vimos que a ciência moderna está para a filosofia moderna. Ou seja, ciência moderna e filosofia moderna, elas dialogam constantemente, ainda que, como vimos então na última aula, sejam sim coisas distintas pelos métodos que cada uma aplica, né, dentro das suas áreas de conhecimento. Até brinquei com vocês no último encontro que você não tem, por exemplo, um laboratório de filosofia, você tem um laboratório de ciências, né? Mas, de um modo geral, nós temos aqui uma relação, vamos dizer assim, entre a filosofia cartesiana e a própria ciência moderna, como já vimos, né? Agora, o René Descartes, que então é este homenzinho aqui, tá? Ele é visto, e não por acaso, como o pai da filosofia moderna. Lembra que no último encontro eu comentei que ele inicia a filosofia moderna e quem conclui esse processo é o Immanuel Kant, já lá no Iluminismo, né, no Aufklärung alemão, tá bom? Mas então, o René Descartes é o grande pai da filosofia moderna. E ele vai trabalhar a dúvida, ele vai colocar a dúvida não mais como uma coisa trivial, mas como um método. Quer dizer, a dúvida seria um caminho pelo qual nós trilharíamos a passada, esta viagem, essa jornada até o conhecimento, tá? Então, sempre pela dúvida. Depois eu vou explicar isso para vocês, tintim por tintim, fica tranquilo, tá? E interessante dizer, René Descartes, racionalista, tá? Ele é um racionalista, ele não é um ceticista, tá, pessoal? Cuidado! O René Descartes adotava uma postura cética. Ele adotar uma postura cética não torna ele necessariamente ceticista, como era lá na filosofia helenística, que já vimos, inclusive, tá? Ele é um racionalista. Mas esse filósofo racionalista aqui, ele teve sólida educação jesuítica. E veja você, o René Descartes, ele acreditava que era preciso excursionar o mundo. Era preciso, por exemplo,
vamos dizer assim, viver o mundo, sentir o mundo. Né? Eu vou entregar a Emily agora aqui, que eu vi isso no Twitter, que a Emily colocou assim, que ela estava querendo dar umas bandas pela América do Sul, quem sabe depois aí do ensino médio, né? Ótimo, ótimo, é muito bom. Por quê? A ideia de experienciar o mundo, sentir o mundo, né? Ver o que acontece. Só que, por exemplo, se a Emily, que aqui está vendo essa aula, né, pode fazer isso em paz e tranquilidade, o René Descartes escolheu uma agência de turismo um tanto quanto distinta. Mais especificamente, o exército. Quer dizer, como ele não tinha assim, condições de viagem, ele achou que uma possibilidade para ele conhecer o mundo, na época entenda ali o mundo como a Europa, tá? Ele achou que seria legal entrar para o exército e participar de um monte de guerras que tinha na Europa naquele momento. Então, à medida que os exércitos iam fazendo guerra, ele ia viajando e conhecendo a Europa. Para sorte dele, ele sobreviveu para contar a história e viajou a alguns países graças aos conflitos bélicos que haviam no continente europeu na época do René Descartes. Olha que loucura, né? E ele teve também uma influência muito interessante, tá, de um outro pensador francês, o Michel de Montaigne. Michel de Montaigne também acabou sendo uma influência na formação do pensamento, um visionário, Gregório, do pensamento cartesiano, tá? Mas por que eu coloquei esse negócio da educação jesuítica? Para muitos de nós, eu sempre tenho aquela associação, né? Ser racionalista, logo não pode ter fé. Se tem fé, não pode ser racional. E isso é um erro de julgamento tremendo, já vimos aqui em outro momento. Né? E o próprio Descartes vai usar a sua filosofia racionalista, veja você, para provar que Deus existe de modo lógico, coisa que outros filósofos já haviam tentado fazer, como inclusive vimos aqui. Né? Então o Descartes tem essa passada. Agora, olha só que interessante. Tá mais para cima, Paula. Eu não sei porque ele renomeou alguma coisa ali. Eu mantive o padrão de nomes, mas ele colocou um pouco mais para cima no Coca Arquivos, tá? Procura mais para cima, tá ali. O nome da aula é o nome do slide, tá bom? Então, olha só. Então, como é que vem a razão em Descartes? Tá? Vamos lá, então. Olha só. Penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Eu sei que muitos de vocês, vestibulandos, cheios de dúvidas, cheios de angústia agora nesse momento de quarentena, na dúvida se vai ter Enem, se não vai ter Enem, se tem vestibular, se não tem vestibular, pessoal, não foca nisso, foca nos teus estudos. E aí, às vezes, o vestibulando vai e pensa assim, né? Penso, logo desisto. Não, jamais. É penso, logo existo. E não penso, logo desisto. Porque o Descartes, nessa frase, ele nos mostra uma coisa bastante interessante, que é o processo no qual a razão se auto-percebe. Ou seja, a razão, ela tem consciência de si. Percebam, penso, eu penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Cogito ou cogito, tanto faz, tá? Então ele parte da premissa que se eu sou capaz de pensar, é prova inequívoca de que eu existo. E além disso, olha só, do que não poderíamos duvidar de acordo com René Descartes? Da dúvida. Veja que não é nem lógica a inferência, né? Imagina você fala assim, ó, eu duvido que eu duvido. Tipo, como assim duvido que eu duvido? Né? Pensa, eu duvido, que eu duvido, menos um. Conclusão, eu não duvido, zero. Coloque essa sentença. Se eu falar que eu duvido, é como se eu jamais tivesse duvidado. Olha só o tipo de reflexão que você está fazendo agora às 7h40 da manhã. Você com cara de sono, de pijaminha, vendo essa aula. Mas é filosofia. Ahá! Muito bem. Ou seja, ó, eu não posso duvidar da dúvida. Então a dúvida aqui é uma certeza. A dúvida é uma certeza necessária, porque lembra, a dúvida para o René Descartes, ela é, antes de tudo, um método. Ela é metódica, tá? Vou explicar mais adiante ainda. E aí vem as regras do método cartesiano. Pessoal, René Descartes, em sua filosofia, René Descartes, em suas análises, ele propõe um método para encontrar o conhecimento, tá? Ele propõe um método para chegar até o conhecimento. Então, vejamos aqui. Entramos num paradoxo. Boa, Paula. Ou seja, olha só a questão do método cartesiano. Primeiro elemento, evidência racional. Não aceitar como verdadeiro o que não for inquestionável. Esse é o ponto de partida da filosofia cartesiana. Eu não posso aceitar como uma verdade, a não ser que aquilo que me foi dado seja, de fato, por todas as vias, inquestionável. E aí eu pego aqui, da razão, só tu percebe, é que a razão, ela sabe que está em si. Por exemplo, quando ele fala penso, logo existe, Beatriz, né? Você me pergunta por que a razão se auto-percebe, é porque a razão tem consciência dela própria.
A razão sabe que você é alguma coisa. Até depois eu vou avançar um pouquinho mais nisso, tá, Beatriz? Mas assim, ó, por exemplo, você pode até não saber o que você é, mas você tem a certeza de que alguma coisa você é, tá? E aí, como é que funciona? Olha só, eu peguei aqui, eu separei um trechinho, lembra que até o Descartes, né? O Descartes, ele havia sido cobrado pela UFSC, né? Há 2 anos atrás, foi cobrado pela UFSC. E olha só um textinho da Meditações Metafísicas na meditação primeira, tá? Meditações Metafísicas, uma das mais importantes obras do Descartes que a UFSC cobrou. Olha só o que diz logo no início. Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. De modo que era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo de firme e de constante nas ciências. Ou seja, entenda aí a preocupação do Descartes de chegar a um conhecimento realmente, entre aspas, verdadeiro. Um conhecimento confiável, um conhecimento inquestionável. Então, imagina, então a evidência racional é o primeiro e mais fundamental elemento do método cartesiano. O segundo elemento é a análise. Ó, dividir o problema para sua melhor compreensão. Ou seja, para eu poder interpretar, entender adequadamente a um problema, eu tenho que dividi-lo em partes. Vamos falar aquela frase, aquela ditado popular, né? Querer abraçar o mundo com as mãos. Isso não tem como. Né? Se você tentar abraçar todos os problemas de uma vez só, você não consegue resolver nenhum dos problemas e você próprio se torna um problema. Então o que acontece? Você divide as parcelas. Você não resolve uma equação de cara. Você isola incógnitas, né? Tem uma incógnita, resolve uma, tem uma incógnita, resolve outra, até você formar o resultado completo da equação. Só que essa divisão, essa análise, passa pela síntese. E o que é essa síntese, que é o terceiro elemento do método cartesiano? Olha só, estabelecer uma ordem na divisão, do mais simples ao mais complexo. Eu tenho certeza que vários de vocês, assim como eu, quando sobra lá um tempinho, eu sei que é coisa rara, mas quando sobra lá um tempinho, às vezes vai lá jogar uma partidinha em algum game, no videogame, no PC ou mesmo no celular, né? Para espairecer um pouquinho, né? Dar uma trégua para a existência. E aí você está lá jogando e tal. E geralmente quando você começa a jogar, qual seja o game, né? Você começa por fases mais simples e vai avançando conforme o nível de dificuldade, né? Chega no final, lá o chefão, ou a última fase, você está lá quase quebrando o teclado ou o joystick. Né? Por quê? Porque você está aumentando o nível de dificuldade. Quando você olhava para os cadernos do seu irmão ou da sua irmã, caso os tenha, né? E quando você era pequenininho e olhava o caderno da sua irmã ou irmão, que sejam mais velhos, por exemplo, você muitas vezes achava que o teu irmão ou que a tua irmã era um gênio. Meu Deus, olha o que meu irmão faz, olha o que minha irmã faz. Só que para você que era criança, você não tinha a menor noção daquilo. Se você, por outro lado, tem um irmãozinho mais novo e ele olhar os teus cadernos, ele vai achar que você é o gênio. Porque ele está muito distante daquilo ali. Perceba, nenhuma criança entra na primeira série do ensino fundamental e vai aprender polinômio. Imaginou, coitada da criança? Hã? Imaginou a criança lá na quinta série aprendendo derivadas e integrais, conceito de infinitesimal. Mas não tem como. Não tem como. Né? Ou seja, literalmente vai sempre do mais simples para o mais complexo. Então, o Descartes ele sugere que você divida o problema em partes, sempre organizando-as do mais simples ao mais complexo. Tá bom? E o último elemento do método cartesiano é aquilo que você, bom vestibulando, organizando seu tempo na hora da prova, deve fazer. Ou seja, o controle. Olha só, retomada e enumeração completa dos elementos e revisão das sínteses. Ou seja, é aquele momento onde você, com aquele espírito de cientista, você vai olhar todas as sínteses, todas as conclusões que você chegou na análise do seu problema e ver se não foi deixado nada pelo caminho. Ver se você realmente seguiu todos os passos e não pulou etapas que poderiam ser importantes na resolução do problema em questão. Então veja, isso forma o método cartesiano: evidência racional, análise, síntese e controle. Joia? Muito bem. Aí então chegamos em Descartes e a dúvida. Agora sim. Olha só. A dúvida pelo ceticismo seria um método. Então por que é método? Pessoal,
se eu te falo alguma coisa, te dou uma informação nova, você poderia fazer assim, ó. Será? Será? Porque pensa comigo, se eu te dou uma informação nova e você, tipo, sim, Alan, pô, você é um zumbi? Hein? Você é boi na boiada? Não, você tem que ter um senso crítico, né? Então, dentro dessa perspectiva, por exemplo, o que que o Descartes sugere? Lembra? Você não pode aceitar nada que não seja inquestionável. Agora, perceba que quando eu faço o famoso, mas será? Eu estou colocando em dúvida. Mas eu não estou dizendo que eu não acredito em você. Eu não estou dizendo que eu acredito em você. Porque se eu falar assim, ó, eu acredito em você, acabou a discussão. Se eu falar para você assim, ó, eu não acredito em você, quer dizer que acabou a discussão também? Agora, se eu falar algo do tipo, mas será? Eu estou deixando em aberto? Existe uma possibilidade de que eu venha acreditar naquilo ali, de que eu venha aceitar aquela informação. Só que nesse momento que eu falo, mas será? Percebe a ideia? Eu faço uma interrogação comigo. Então, para o René Descartes, o conhecimento para ser verdadeiro, ele tem que resistir à mais hiperbólica dúvida, à mais exagerada dúvida. O que é hiperbólica? Todo mundo tem um amiguinho hiperbólico, né? Um amigo hiperbólico. Talvez você seja hiperbólico. Sabe aquela pessoa que levou, sei lá, tropeçou na rua, só deu uma tropeçada. E a pessoa chega e conta para os outros assim: Meu, eu quase morri. E ainda fala aquela cara de pânico, né? Eu quase morri. É óbvio que ele não quase morreu. Nem passou perto disso, felizmente. Mas a pessoa é hiperbólica, exagerada, né? Ou então assim, ai, a minha vida, não aguento. O cara faz uma novela mexicana, uma ópera em torno de alguma coisa. Entendeu? Isso é hiperbólico. Então, por que que a dúvida tem que ser hiperbólica? Por que que a dúvida tem que ser exagerada? Porque a dúvida é o teu método. Ou seja, duvidar, 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 duvidar. Se o conhecimento resistir à mais exagerada, à mais hiperbólica dúvida, se ele continuar sendo válido, então, ok, aceite-o. Você está diante de uma evidência racional. Tranquilo? Muito bem. Então, olha só que interessante. Os sentidos deveriam ser colocados à prova. No argumento do sonho, já vou explicar. Observa o Descartes que a realidade externa nada oferece de novo em relação ao que os sonhos sugerem. Por exemplo, você nunca teve sonhos que pareciam muito reais? Que até depois que você acordou, você ficou um tempinho na cama pensando, mas será que aconteceu? Você ficou assim, nossa, será que isso aconteceu? Será que é real? Nunca teve esse tipo de sonho? Todo mundo tem, né? Um sonho um pouco mais real. Ora, se o sonho é sonho, mas você fica na dúvida se ele foi real, quem garante a você que a realidade é, de fato, a realidade? Quem garante a você que o seu entorno é aquilo que os seus olhos veem? Porque os sentidos podem ser enganosos, de acordo com Descartes, racionalista, né? Então, para ele, os sentidos podem ser enganosos. E diz René Descartes no alto de sua sabedoria: e é de prudência jamais confiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Olha a frase, e é de prudência jamais confiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Você confiaria cegamente em quem já te enganou uma vez? A prudência, de acordo com Descartes, mandaria não, porque se enganou uma vez, pode enganar uma segunda, né? Sempre existe a suspeita. Então, se os sentidos podem ser enganosos, tal qual os sonhos mostram, se os sentidos, olfato, audição, tato, paladar ou visão, podem te enganar, eu não poderia confiar cegamente mais nesses sentidos, ok? Essa é a reflexão do Descartes aqui. Bacana, né? Olha que reflexão. E aí vem o dualismo mente e corpo do Descartes. Olha só, para o Descartes, pessoal, a essência humana, ó, não precisa de um corpo. Por quê? O eu unicamente pensante. O que é esse eu unicamente pensante? É esse cogito, é esse cogito. Olha só, Beatriz Torres, olha só, você me perguntou ali aquela questão de por que que essa razão se auto-percebe. Porque essa razão, esse eu pensante, este eu que pensa, esse cogito, tá? Ele tem consciência de si independente do meu corpo. Em nenhum momento o Descartes diz que você pode existir sem um corpo. O que ele diz é que a sua essência não é determinada pelo seu corpo. A sua essência, o seu eu unicamente pensante, o seu cogito, não é determinado pela sua forma. E, inclusive, por ser o eu unicamente pensante, por ser esse eu pensante algo metafísico, então, além do físico, o ser humano, por exemplo, jamais poderia construir uma máquina que fosse tal qual um ser humano. Porque a mente humana, o eu pensante, é inextenso, não possui extensão.
É essencial, é metafísico, ok? Então existe alguma coisa no ser humano que vai além do transitório, além do corpo, tá? Essa é a questão. Não é que você pode viver fora do seu corpo, volto a insistir, mas é que o Descartes aponta que a tua essência, o teu eu unicamente pensante, está muito além do seu corpo. Joia? Muito bem. E aí, chegamos então ao gênio maligno. O que é o gênio maligno? É o seguinte, olha só. Agindo externo ao ser. Então tem você aqui, o gênio maligno aqui. Só para deixar claro, gênio maligno aqui é uma alegoria, não é algo que exista, tá? É uma referência que o Descartes faz. Então, ó, agindo externamente ao ser, o gênio maligno tentaria provar que o ser não existe. Então, por exemplo, imagine que agora o Alan é o gênio maligno e você, então, é o ser. E eu vou tentar provar para você por uma série de argumentos que você não existe. Ora, por melhores que fossem os argumentos que eu lhes apresentasse de que você não existe, isso seguramente suscitaria em você uma dúvida. Você fica naquela dúvida assim, né? Mas será que eu não existo? Será que eu não existo? Ora, mas se você está duvidando, é prova de que você pensa. Então, se penso, logo existo. A simples existência da dúvida é prova inconteste da existência do eu. Então, que certezas eu poderia apresentar para o Descartes? A dúvida existe. Dois, eu existo. Mas é eu, não estou falando que você existe, estou falando que eu existo. Você tem que falar para si, eu existo, entendeu? Eu existo e Deus existe. A existência de Deus, a existência do eu e a existência da dúvida são certezas cartesianas, tá? Então, ó, não sabemos o que somos, mas sabemos que somos algo. Então, até o Descartes ele fala, né? Ninguém poderá provar que eu nada sou enquanto eu pensar ser alguma coisa. Eu sei que sou. O que eu não sei, mas eu sei que alguma coisa eu sou, tá? Porque a minha razão, que se auto-percebe, diz isso, afirma isso. Isso posto, então, chegamos ao cogito ergo sum para concluir. Então, ó, a máxima penso logo existe é a certeza da existência do eu. E aí, a dúvida seria, então, expressão de razão e de pensamento. Se você duvida, é porque você pensa. E se pensa, logo existe. Muito bem. Então, ó, o simples fato de duvidar da nossa existência já seria algo que validaria tal existência. Tranquilinho? Ele tem certeza da existência de Deus porque duvidamos que ele existe? Não, Ana. Olha essa pergunta bacana da Ana. Então, Ana, vamos agora? Olha onde chegamos aqui, ó. Você veio na hora com a pergunta. Olha o timing da pergunta, Ana. A prova da existência de Deus. Perfeito, hein? Na mosca. Então, como é que funciona aqui? Ó? Olha só. Para Descartes, quando dizemos que algo é imperfeito, usamos a ideia da imperfeição como sendo a falta de algo, uma ausência que, sem a qual, tornaria o fato perfeito. Então vamos lá. O Descartes entende que nós somos imperfeitos, ok? Mas para que nós entendamos que somos imperfeitos, olha só a sutileza, para que nós entendamos que somos imperfeitos, teríamos que entender também que essa imperfeição vem da falta de algo dentro de nós. Então, quer dizer, dentro de nós falta alguma coisa. Agora, para que nós tenhamos esse sentimento de que, ok, somos imperfeitos, significa dizer que temos que ter conosco já pré-concebido, dentro do nosso cogito, um conceito de perfeição. Então, nós só sabemos o que é ser imperfeito porque conhecemos o conceito de perfeição, embora não sejamos perfeitos. Então, esse conceito para Descartes só pode ter sido escrito em nossa alma, só pode ter sido escrito em nosso íntimo, por um ser unicamente perfeito. Adivinha o ser? Deus. Isso começa a colocar, por exemplo, telepatia, isso começa a colocar, por exemplo, a ideia de inatismo, o inatismo cartesiano, ou seja, a ideia de que todos nós já trazemos conhecimentos inatos, ou seja, conhecimentos que estão escritos por Deus em nossa alma desde o nosso nascimento.
o inatismo cartesiano. E aí, aonde que entra a figura? Ó, se esta coisa estivesse completa, teríamos um ser perfeito. Tal noção não se coraria no empirismo, mas na razão. Por exemplo, olha que interessante. O Ricardinho, nosso mestre da gramática, Ricardinho ele comentou uma vez na sala dos professores o sentido da palavra perfeição. E nunca esqueci. Ricardinho comentou que a palavra perfeição vem do latim perfacere. E perfacere é você fazer algo em toda a sua periferia. Portanto, você fazer algo de modo completo. Então, note que o próprio sentimento de completude já está na origem da palavra perfeição, diga-se de passagem, né? Então, se eu não sentisse falta de nada, eu seria perfeito, mas eu sinto que há algo. Eu sinto que há algo, né? E aí, olha só, nada viria do nada. E a ideia de perfeição não poderia vir de um ser imperfeito, mas somente de um que fosse, portanto, perfeito, logo Deus. E a matemática? E a matemática, como é que fica? A matemática é perfeita, não é? O Erivaldo agora choraria de emoção falando isso, né? Mas a matemática, ela é perfeita, indiscutivelmente. Você pode não concordar, você pode brigar com ela, mas não adianta, ela funciona. A matemática é a matemática é perfeitíssima, é perfeita, ponto. Agora, o ser humano é imperfeito, então não seria lógico que o ser humano tivesse criado algo que é perfeito, sendo imperfeito. Então a matemática é também algo dado por Deus, que o homem apenas vai lá e descobre, tá lá. O homem vai lá e, por seu cogito, por sua capacidade pensante, ele encontra a matemática. Mas o raciocínio matemático vem de Deus. A prova de uma linguagem perfeita é a prova de um ser perfeito que primeiro criou essa mesma linguagem. Beleza? Queridos, e aí então chegamos ao empirismo. Agora muda tudo. Se antes era só razão, 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 agora nós temos o quê? O empírico. Portanto, a empíria, os sentidos, a experimentação. E começamos com John Locke, né? John Locke, este homenzinho com cara de sofrido, né? Um dos pais do iluminismo, né? O iluminismo britânico, o Enlightenment, né? O Enlightenment, o iluminismo britânico, já no século XVII. Repare que o iluminismo, você estudou isso em história recentemente, inclusive, né? Seja comigo, ou com o Dalton, ou com o Chang, e você viu lá, por exemplo, que no iluminismo você tem ali uma perspectiva que ocorre sobretudo no século XVIII, né? Então, anos 1700. Mas, na prática, o grande pai do iluminismo para muitos é John Locke na Inglaterra já no século XVII. Tá? Porque ele já começa a agir de modo ali próximo do que pensa o iluminismo. E o que o John Locke trabalhou? O John Locke discutiu a teoria do conhecimento, né? Como é que se forma o conhecimento, então. Também a política, deu muita atenção à política, que o diga a independência dos Estados Unidos da América, ou Revolução Americana, profundamente influenciada, por exemplo, pelo famoso direito à rebelião, né, postulado pelo John Locke. E olha só, Locke refutava, então condenava o inatismo, definindo o ser humano como tábula rasa. Lembra que o conceito de tábula rasa vem desde São Tomás de Aquino, lá na filosofia medieval, de que o homem nasce sem nada conhecer, sem nada saber. Ou seja, o homem nasce vazio, uma mesa vazia, uma tábula rasa. E isso vai contrário, por exemplo, ao que acabamos de falar do racionalismo de René Descartes. Enquanto que o René Descartes acha que Deus já colocou em sua alma um conjunto de conhecimentos prévios, o John Locke foge disso completamente. Ele vai dizer que você nasce literalmente zerado, vazio, sem nada saber. Vamos lembrar que, inclusive, esse conceito de igualdade preconizado por John Locke a partir da metáfora da tábula rasa é um tiro fatal no coração de qual classe social? A nobreza, né? Vamos lembrar que esse tipo de pensamento que diz que todos os homens nascem iguais é um pensamento determinante no questionamento da ordem da nobreza. O que, inclusive, vai acontecer, exemplo mais trágico, na Revolução Francesa. Ou seja, que, como assim? Você é melhor porque nasceu do sangue azul. Não, todo mundo é igual. Né? Então, isso vem dessa perspectiva de uma análise de John Locke sobre a tábula rasa, tá bom? Só que dentro disso aqui, então, temos o John Locke e a teoria das ideias que ele coloca. Ele cria um conceito de ideias. Então, para o John Locke, nós temos três conjuntos de ideias. As ideias simples, as ideias de sensação e as ideias de reflexão. Ideias simples, matéria-prima para o conhecimento. Então, a ideia simples, o próprio nome diz, ela é simples, ela não é uma coisa complexa, não é uma coisa já trabalhada, ela é aquela primeira ideia, quase mesmo uma hipótese, tá? Uma ideia bem inicial que serve como um grande start para o seu conhecimento.
Tá? Então, esta ideia simples é esse start para o seu conhecimento, tá bom? Já a ideia de sensação, ó, dadas pela experiência sensorial, ou seja, são as ideias que advêm daquilo que você está sentindo, ó. Eu estou ouvindo a chuva lá fora. Então, esse ouvir a chuva é uma sensação. É uma ideia que entra em mim por uma sensação chamada audição e é então interpretada pela minha razão. Tá? Então, uma ideia de sensação vem pelos sentidos. E aí vem as ideias de reflexão, vindas da percepção da experiência interna. Ou seja, a ideia de reflexão é justamente quando então essas sensações apreendidas pela minha razão, né, são aqui transformadas, aqui discutidas, aqui refletidas, gerando então um conhecimento melhorado, o que vai justamente criar um conceito meio que externo de ideias complexas, né? Eu crio então ideias complexas a partir desses três conjuntos. Então, na relação dessas três ideias, simples, sensação e reflexão, eu crio ideias que seriam complexas, mais trabalhadas, né, mais elaboradas e por aí vai, tá? Ideia simples, Isabela, lembrando, é aquela que é a primeira ideia, aquela hipótese. Você viu alguma coisa acontecer e você pensou, olha, eu acho que pode ter sido isso. Note, não é uma coisa formal, não é uma coisa mais trabalhada, é uma coisa muito simples, né? Muito inicial, mas ela é uma matéria-prima, né? Daquela ideia simples, você pode evoluir ela até uma ideia complexa. Tranquilo? Já, Isabela? Isabela? Alô, Isabela? Aê, beleza, Isabela, muito bem. E aí então chegamos às qualidades. Porque dentro do contexto das ideias complexas, por exemplo, o John Locke trabalha dois conceitos fundamentais: qualidades primárias e qualidades secundárias, tá? O que são as qualidades primárias? Ó, são imanentes aos objetos. O que é uma qualidade imanente ao objeto? Está, pertence ao objeto. Tá? Eu não posso desvincular essa qualidade dele. Exemplo: solidez, figura, ou seja, a cara que ele possui, e mobilidade, como ele se transforma. Aí teria um outro tipo de qualidade, que são as qualidades secundárias. E olha só, qualidades secundárias são do encontro entre o objeto e o sujeito humano. Então, do encontro entre o objeto e o sujeito, ou seja, a pessoa que está observando o objeto, eu tenho as qualidades secundárias. Quais são elas? Por exemplo, cor, odor e sabor. Por exemplo, você vê uma flor. Você vê uma flor. Então tem ali um objeto. Você, sujeito, vai lá e dá um cheirinho na flor. Vai lá e sentiu a flor. Você determinar que a flor é cheirosa ou de que essa flor é fétida é uma relação sua com o objeto. Então, uma qualidade secundária, você falar, por exemplo, que o cheiro de um certo alimento é bom ou de que o cheiro de um certo alimento é ruim. É uma relação que você estabelece. Percebe? Então, enquanto que a qualidade primária ela independe do sujeito, a qualidade secundária ela depende de uma relação dialógica entre o objeto e o sujeito. Joinha? Muito bem. E aí, como chegamos na próxima parte? A como se realiza o conhecimento. Então, dentro da discussão de John Locke, ele estabelece o caminho sobre como se realiza o conhecimento. E ele coloca diversidade ou identidade, a relação, a coexistência ou conexão necessária e a existência real. Então, olha só como é que funciona isso. Vamos lá. Identidade ou diversidade, sobre o que representa ou não representa. Por exemplo, se eu falo assim, ó, branco, a cor branca, e você encontra no meu slide, a cor branca, você tá vendo aí que o meu slide é branco, né? O slide é padrão do COC, padrão branco, ok? Então, quando eu falo branco, você entende a cor do meu slide como identidade para o conceito de branco. Eu tenho um conceito de branco, olho para o slide da Alain e falo branco. Agora, você pode reparar que com o sentido do branco disposto no meu slide, ele é diverso
Então, ó, eu tive a identidade, agora tem a diversidade. Ele é diverso, por exemplo, no sentido de azul, que eu também uso na fonte com a qual eu escrevi esse slide. Nota ali que está escrito aí, identidade ou diversidade em azul escuro. E você entende que o azul escuro do identidade ou diversidade é diverso, é diferente do conceito de branco. Então, se eu tenho branco como uma igualdade para representar o que é ser branco, e eu tenho também branco em relação a outras cores para demonstrar que o branco é diverso de outras cores, é a relação de identidade ou diversidade. É um primeiro caminho. O segundo caminho é a relação da articulação entre ideias distintas. Ou seja, eu vou articular ideias sobre aquilo que eu estou vendo, sobre aquele conceito. É algo bastante dialético, né? Eu tenho uma tese, uma antítese e eu tento articular criando uma nova e melhorada ideia. Ou seja, eu faço relações entre ideias para melhor conceber, para melhor entender o que eu estou vendo. Aí tem coexistência ou conexão necessária. Olha só, das qualidades existentes num mesmo objeto. Por exemplo, se eu falo assim, ó, que o ouro é fixo. Como assim o ouro é fixo? É um exemplo da tua apostila. Se eu pegar um pouco de ouro e derreter, o ouro não vai embora, ele continua ali, está derretido, mas ele continua ali. Então o ouro é fixo. Então ser fixo é uma questão de conexão necessária. Falar que o ouro é fixo é uma conexão necessária à ideia do ouro. O ouro não se vai. O ouro é fixo, tá? É uma conexão necessária ou coexistência. E o outro é existência real, ou seja, a realidade efetiva do objeto. O que é existência real? Aquilo que você realmente, por seus sentidos, está percebendo em torno daquele objeto, tá? Isso vai ser a chamada existência real. Então, esses 4 elementos aqui são os 4 caminhos pelos quais, ordenadamente, né, se realiza o conhecimento de acordo com John Locke, nosso primeiro empirista. Tranquilo? Aí então chegamos aos graus do conhecimento. Como assim os graus do conhecimento? Né? Os caminhos. Então, olha só. Para Locke, o conhecimento humano se divide nos seguintes graus: intuitivo, demonstrativo e sensitivo. Olha só, conhecimento intuitivo, da apreensão imediata das ideias. Ou seja, você observou uma certa ideia e tomou ali uma consciência imediata dessa ideia. Né? Por exemplo, eu vou aqui abrir minha persiana levemente e eu vejo que lá fora chove. Então eu tive uma ideia imediata de que está chovendo. Uma intuição. Ou o som me leva a intuir que lá fora chove. Né? Então a primeira forma, o primeiro grau de conhecimento é a intuição. Por exemplo, você acordou hoje de manhã cedinho, né? Imagina que ter tomado um cafezinho, talvez, primeiro para dar aquela despertada, né? E você teve uma intuição. Hoje o dia vai ser bom. Ou então, não, hoje o dia vai ser uma droga. Claro que às vezes a intuição falha, né? Quantas vezes um bom dia se tornou uma tragédia, um dia trágico se tornou uma alegria, né? Mas, na prática, você sempre intui. Você parte de uma intuição inicial. E aí é que vem o segundo nível, o demonstrativo. Olha só o demonstrativo. Dos procedimentos da razão. Ou seja, pelo grau demonstrativo do conhecimento, é o procedimento que a sua razão, o procedimento que o seu logos, essa sua razão que habita em você, realiza para concluir as coisas, para chegar a um conhecimento, qual seja esse conhecimento. Ok? Então, quer dizer, aqui eu tenho um caminho. Você percebeu uma coisa? Esses filósofos que a gente está vendo a partir de agora, desde o Descartes, que era um racionalista, até o John Locke, um empirista, eles estão preocupados, em última instância, com o caminho do conhecimento. Em garantir que nós saibamos como surge o conhecimento ou qual a organização do conhecimento. E o John Locke está fazendo isso aqui. Ele está dando graus do conhecimento, né? Um grau intuitivo, um grau sensitivo. E aí, o último grau de conhecimento que você tem para o nosso John Locke é o grau sensitivo, tá? O grau sensitivo do conhecimento. Olha só, definido por objetos particulares oferecidos aos sentidos. Exemplo, vamos lá. Olha só. Isto aqui. Olha que legal.
Ganhei de uma aluna que foi pra Disney uma vez. Os alunos vão pra Disney e me trazem essas coisas. Olha que legal. É uma caneta. É uma caneta do Darth Vader. Ó, Darth Vader, caneta, ó. Tan, 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 tan. Muito bem. É uma caneta do Darth Vader, daqui, ó. Muito bem. Então, isto é uma caneta. Então, eu ofereço aos seus sentidos esse objeto. Tá? Ofereço aos seus sentidos esse objeto e você me diz: caneta do Darth Vader. Caneta do Alanzinho. Olha só, muito bem. Então você viu que isso aqui é uma caneta. Então eu te ofereci isso aqui, né? E esse conhecimento sensitivo, ele é advindo de um objeto que é particular, essa caneta. Se por outro lado eu pegar, ok, essa outra caneta, essa daqui, ó, você também, ó. Eu estou oferecendo esse objeto. Esse objeto. Nota que eu não estou falando do conceito de caneta. Eu estou lhe oferecendo um objeto singular, particular ao seu sentido da visão. Então você olha para isso aqui e fala, caneta. Só que você reconhece, obviamente, que esta caneta é bastante distinta desta outra. Então, os dois são canetas, mas cada um com suas características singulares. Então, você observa aí essa questão pelas suas sensações. Então, as suas sensações darão a você a compreensão de um objeto singular. Então, esses são os 3 graus do conhecimento para John Locke. Então, nessa aula, nessa primeira parte, vimos o racionalista, o grande nome do racionalismo, que é o único que a gente vai estudar, né, que é o grande nome, que é o René Descartes, e vimos o primeiro empirista que trabalha hoje, que é John Locke. Aí você já sabe, né? Faz as atividades do módulo no padrão Enem, pelo menos, tá bom, pessoal? Foca no padrão Enem, foca no padrão Enem que é sucesso, tá? Dá uma olhadinha lá na casa padrão Enem que vai ser muito bom para a sua formação. Beleza? Queridos, já sabe, né? Terminamos essa aula, mas daqui a pouquinho nos encontramos na segunda aula. Tem aí um tempinho, né? Tem aí para você tomar um cafezinho rápido no banheiro, tomar uma aguinha, né? E daqui a pouco nós nos encontramos, então, às 8h20, tá bom? Ali na segunda sala. Sobre a pergunta do Ivanir, vamos ver aqui. Pergunta do Ivanir. Prof, se o conhecimento sensitivo seria oferecido aos sentidos, como fala no slide, na percepção empirista, a obtenção do conhecimento seria um processo passivo? Não, é um processo ativo. Porque você tem que observar. É você sujeito que observa. Ok? Não é o objeto que vem até você. É você que se relaciona com o objeto. Então, existe uma atividade do sujeito em relação ao objeto. Tranquilo? Joia, Vanir? Aqui estão os Muito bem. principais resultados da pesquisa. Gente, a mulher do Google acabou de falar comigo aqui de novo, que loucura. Beleza? Queridos, então, ó, eu vou fechar aqui essa aula, vou parar a gravação.